Jogos de vôlei, saque invalidado se a bola atingir o teto, onde ocorre o jogo. O jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do saque se iniciou a uma altura de 1,5, que vamos dizer assim, é de onde ele está sacando aqui, então seria o zero do problema. E a bola foi descrita pela parábola aqui, a trajetória dela foi essa. Beleza. Muito bem. Onde o y representa a altura da bola em relação ao eixo x. Só que isso já tem uma coisa interessante acontecendo, né? Porque se você, por acaso, colocar zero, né, no x, o que nós esperaríamos? Nós esperaríamos que a bola já apresentasse a altura do saque, que seria 1,5. Mas se eu coloco zero aqui, dá 12. Então já tem alguma coisa estranha, entendeu? Mas isso provavelmente tem a ver com o fato de que o x não é aqui, vamos dizer assim, a referência desse problema não colocou o x aqui, o x0 aqui. O que eu quero dizer é que ele não colocou o plano cartesiano começando aqui, entendeu? Ah, Muito bem. Mas eu também não sei dizer onde que ele colocou. Ou, né, a gente vai se basear no que ele fez de desenho. Às vezes a gente não pode se assumiria basear. que fosse na rede, né? No meio. Começaria na rede, exatamente. O que nos dá a entender que quando ele está exatamente em cima da rede, ele É o está com zero. 12 metros. Uhum. Mas isso não significa que, vamos dizer assim, é o ponto máximo, né? Não é o ponto máximo. Para encontrar o ponto máximo, a gente tem que fazer conta de vértice, aquela coisa toda, né? Certo? Uhum. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. A altura dos testos destinados em relação aos pisos das quadras são blá 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 blá. O saque desse atleta foi invalidado. Bem, então eu meio que já entreguei o que você precisa fazer, certo? O que você precisa fazer é encontrar o vértice. Porém, nós temos que tomar alguns cuidados, né? Porque quando a gente olha para o problema, o chão não está no zero, certo? Uhum. O chão está a 1,5 metros do zero, entende? Então, no momento que ele fala que o ginásio tem, por exemplo, 40 metros, ele tem 40 metros em relação ao chão. Essa altura é 40 metros, certo? Mas não significa que o valor do teto é 40 em Y. Entende o que eu quero dizer? Porque o Sim. chão começa em menos 1,5. Então, por exemplo, no caso do 40 metros, seria 40 menos 1,5, ou seja, 38,5. Ah, Entendeu a ideia? entendi, entendi. Muito bem. Com isso em mente, eu te pergunto, você sabe encontrar o vértice de uma parábola? Meia atenção. Não escutei o que você falou. Não tá. Você tá ouvindo agora? Sim. Melhor? Eu acho que tá. Enfim. Não, não. Por isso que eu escolhi essa questão. Bem, isso aqui é uma formulazinha bem facinha. Dava Uhum. até para você ter procurado no Google aí. A equação do vértice é x vértice igual a menos b sobre 2a, y vértice igual a menos delta sobre 4a. Daí, no caso, como nós estamos interessados na altura máxima, nós estamos interessados no y máximo. Daí tem que fazer as contas aqui para encontrar o delta, né? E o Aham. delta é o mesmo delta da Bhaskara lá, né? Que tem toda aquela conta. Mas eu, particularmente, preferiria responder esse problema não dessa forma. Não tem nada de errado em fazer assim. Nós podemos até fazer depois como uma prova real. Mas é que encontrar o delta é meio chato. Então, eu acho mais legal você encontrar o x-vértice, que é uma conta bem simples, né? Simples divisãozinho. E depois pegar esse valor que você vai chegar de x-vértice e colocar aqui na função. Porque uma função, ela te dá o valor do y correspondente ao x que você está colocando. Então, se Uhum. você encontrar o x do vértice, lembrando, o vértice é o ponto mais alto da função. Se você encontrar o x dele, você vai também encontrar o y dele. Simplesmente pegando esse valor de x e jogando na função, entendeu? Entendi.
Então, o que você vai ter que fazer agora, a sua primeira missão nessa aula é o seguinte: encontrar o x-vértice respondendo essa conta. A equação está aqui. Não, Quando você encontrar o x-vértice, me diga quem é, beleza? ok. Show de bola. Então, só me dizer. Vamos terminar. Percebe que tem umas frações e tal, né, no B. Então, tomar cuidado com isso. É, o B eu boto o sub 3 também, né? Não é só o 7. Sim, Tá, é tudo só. que multiplica o x. No caso, Aham, menos 7 sobre 3. Então, o sinal vai junto aham, sim, também. sim. Sim, entendi. É, x dá 7 sobre 3. Ou tô fazendo coisa errada. Que eu acho que tá meio estranho. Deu quantos? 7 sobre 3. Ah, não, Ah, é 3 sobre 7, na verdade, né? Ou não? não, né, velho? Porque quem é o A? É 1? Ué. Ah, não, sobre Não, é 6. É, tá, é sobre menos um 6. É sexto, sobre 6. certo? Aham, Vai mudar um pouquinho. confundi. Beleza. Arrume aí. Dá um 14avos? Ah, bem, o x dá um 14avos? Pode ser. Vamos ver. X vértice igual a menos b, ou seja, menos 7 terços, dividido por 2 vezes a, que era menos um sexto. Então, por propriedade, bem, dá para dar uma simplificadinha, né? Por propriedade, isso aqui a gente vai ficar com mais 7 terços. Embaixo a gente vai ficar com menos um terço. E a divisão de fração, cara, a gente pode inverter a fração de baixo, certo? É uma propriedade básica de frações. Não, sim, sim, eu fiz isso. Aham. Daí, mas você errou, porque cortou, ficou menos 7, certo? É, eu acho que eu. É. Hum. O que você errou? Me manda aí pra eu ver o que Por você que que errou. ficou. Ah, não, pô. Ai, cacete, tá. Me Já manda vi o que que eu você errei, já vi que errou eu aí errei. pra eu dar uma olhadinha. Não, é que era sobre 2A, eu botei só sobre A. Aí, tá. Ah, É, partiu foi 2, então. erro meu, 100%. Tá bom. Tá. Uhum. Então, Aí ah, trocando já dá certo. Menos muito 7, bem. tá. Tá, fazer a forma. Então tá bom, deu menos 7, o que pra mim continua sendo um pouco estranho, ah, porque faz sentido na minha cabeça ser menos 7, mas a conta tá dizendo que é menos 7, a gente acredita nela, né? Porque é bem estranho ter dado esse valor aí. É, os textos da. Enfim.
Porque deu, Tá, deu né? bem para trás, né? Eu Aham. imaginaria que daria mais ali pro meio da rede, né? Uhum. Mas o desenho tá bem zoado. Então, vamos assim, É. né? É, -7. Agora, agora a gente vai pegar a expressão e jogar o -7 nela, beleza? Então, você vai fazer isso, né? Vamos ver se você chega na resposta. Agora, cuidado para não errar, hein? É só pegar o -7 e jogar aqui. Vamos entender o que você está fazendo. Você achou o x vértice. Quando você joga na função, você vai encontrar o y vértice, ou seja, a altura máxima. Beleza? Entendi. Então tá bom. Tenta chegar aí e me diz a resposta. Deu 36,5. 36,5. Isso. Tá bom, tô confiando, hein? Então significa que a altura tá 36,5, a altura do saque, a altura máxima do saque. Aham. A gente já entendeu também, né, naquela hora que eu estava te explicando sobre as alturas, que na verdade as alturas do ginásio não são os mesmos valores de Y. A gente tem que colocar elas com 1,5 a menos, lembra? Sim, sim. Então aqui vai ficar 15,5, aqui vai ficar 16,5, 18,5. Quanto que você falou que o saque tinha? 36,5. Pô, velho, só o ginásio 5, então, hein? Tem alguma coisa errada nessa tua resposta. Deixa eu ver aqui. Ah, é que deu um Ah, número meio estranho mesmo. Mas eu não acho que tem nada de errado. Que é x ao quadrado com isso, sobre 6, o outro sobre 7, sobre 3, sobre... deu 49 sobre 6, que é um número estranhão. Aqui Aham. vai ficar 49 sobre 3, Uhum. mais Mesma coisa. 12. 49 sobre 6 Aí pra é igualar fica 12. 2. Quanto é que dá 49 sobre 6? Eu não dividi o coisa não, eu igualei o Dá outro mais ou sobre menos 6. 8,1, eu acho. Aqui vai ficar 1, vai 1 para lá, 6, 1, vai dar 16,1, sei lá. E aqui vai dar 12. Então, Fica no mas é segundo, menos nos 7, né? dois. Então aqui vai ficar mais. Não, então, mas é porque a fórmula tá ali em cima. Tá vendo em cima? Daí vai ficar 24, 28, 28 menos 8, né? Não vai Dá dar menos o 20, velho. primeiro bicho? Não é negativo o primeiro? Sim, é. Não, pô, vocês falam que é. Ah, não, tá. É verdade, tá, tá, tá. Uhum, tá certo. Aham, Ô, velho, é isso. não vamos errar sinal, hein? Foco. Porque no Enem, você sabe que o Enem é uma prova assim que ela cansa. E Aham. você acaba ficando meio não acreditando nas próprias respostas, sabe? Você Uhum. precisa ter confiança no que você está fazendo. Se você ficar fazendo de qualquer jeito, não vai dar certo. Você só errou coisas básicas assim, entendeu? Quero dizer, uma coisa é errar a teoria do ensino médio, né? Beleza, tranquilo não saber a parada do vértice e tal, talvez a interpretação, né? Tipo essa questão que eu falei aqui das alturas. Mas continha com fração e sinal, tem que ficar esperto, porque você sabe fazer, né?
Ah, é que eu copiei a forma do papel aqui, porque eu não Ah, tô com a tá. questão na minha mão e eu copiei errado mesmo. Ah, Aí você eu fiz errado. copiou errado desde É, o começo, saquei. aham, A parábola tem que ser negativa aqui justamente porque ela é para baixo, né? é, eu me Parábolas distraí. para baixo tem o A negativo. Show de bola. Então, bora para próxima. Deixa eu pegar aqui. Nossa, esse anúncio é gigante, cara. Tá louco? Anúncio. É esses. As desgraças aí desses enunciados, né? Parece a Bíblia inteira, tá louco? Aqui uma propagandinha da Globo. Vou colocar aqui. E ele pede a razão da área do círculo maior pelo círculo menor. Vamos lá. Uma empresa de publicidade está criando um logotipo que tem um o formato, né? O formato indicado na figura. Muito bem. O círculo, vou apagar aqui. O círculo menor está inscrito no quadrado de ABCD. Muito bem. Estou pensando aqui, e o círculo maior circunscreve o mesmo quadrado. Muito bem. Considere S1 a área do círculo menor e S2 a área do círculo maior. Beleza. A razão da área do círculo maior para o círculo menor. Bem, então veja que ele está te pedindo uma coisa muito específica, né? Ele está te pedindo a razão, certo? Então, ele não está te pedindo exatamente quem é o tamanho das coisas. Quem é o tamanho do círculo maior, ou do raio, etc. Não está te pedindo isso. Ele está te pedindo a divisão das coisas. Então, talvez a gente tenha que focar nisso. Então, vamos dar nome aos bois aqui, né? A razão da área do círculo maior para o círculo menor. A área do círculo maior pela área do círculo menor, certo? Qual que é a equação da área de um círculo, você lembra? Pi é quadrado, né? Pi r ao quadrado, perfeito. Pi r ao quadrado. Só que o raio dá maior. E aqui o raio Uhum. dá menor. Então, na prática, se eu achar a razão entre os raios e elevar ao quadrado, tá resolvido, certo? Uhum. Na prática, eu nem preciso saber quem são os raios. É isso que eu quero que tu entenda. O que eu preciso, o que eu precisaria, né, de alguma forma, é achar a razão dos dois. Ou das áreas, né? Poderia direto achar para as áreas. Então, o que que a gente pode pensar aqui nesse problema? A gente pode começar pensando que o raio do círculo menor tá aqui, né? Uhum. R1. E o raio do maior, R2. Muito bem. Nós também podemos pensar o seguinte: olhando para essa figura, eu percebo que o raio do menor é metade do tamanho do quadrado. Concorda comigo? Uhum. E esse quadrado, se você parar para pensar, é um quadrado que envolve duas vezes o raio do círculo maior, não é mesmo? Aqui está um raio, aqui está outro. Ou seja, é o diâmetro do círculo maior. O quadrado tem a ver com o diâmetro do círculo maior. O diâmetro do círculo maior é a diagonal desse quadrado. Beleza? Sendo assim, o que que vai acontecer? Eu acho que você concorda comigo bem razoavelmente, né? Que Uhum. R1 é x pela metade, não é? Uhum. Isso dá para ver claramente aqui, né? Dá pra ver. Agora, a questão é o seguinte: eu quero que você perceba uma coisa que é importante saber para Enem, porque a gente vai perder muito tempo se não souber isso. Se eu tiver um triângulo, né? Olha só. Se eu tiver um triângulo que é formado dentro de um quadrado, sacou? Tipo o que está acontecendo ali.
Eu vou ter x aqui, né? Eu desenhei. Opa, eu desenhei o x aqui, certo? Aqui também seria x, concorda comigo? Que é um quadrado, lados iguais, né? E aqui é a hipotenusa. Uhum. E, no nosso caso, essa hipotenusa, ela é 2 vezes o R2, não é mesmo? Uhum. Então, eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos nesse triângulo retângulo, certo? Teorema de Pitágoras, você lembra do teorema de Pitágoras? Sim, sim. Então eu consigo dizer que o H é a soma de x ao quadrado mais x ao quadrado, que é 2x ao quadrado. E agora, com matematiquinha básica, eu posso dizer que é raiz de 2 vezes x, beleza? Que é a raiz desse vezes a raiz desse, ok? Tudo bem? Sim, entendi. Então, a gente já também havia concluído que o H é 2R2, né? Então, 2R2 é igual a raiz de 2 sobre x, ou seja, o R2 que aparece lá na nossa conta, eu chamei de 2, mas é o raio do maior, né? Então, eu posso chamar de raio do maior aqui, raio do menor. A gente está falando das mesmas coisas ainda, né? Eu só, no meio do problema, troquei os nomes aqui porque eu sou maluco. Mas você está entendendo, né? Então, fiz uma relação entre os raios, que é o que o problema pede. Chamei de x, aqui é o raio do maior. Muito bem. Então, o raio do maior vai ser isso. E agora, se eu isolar, eu vou ter que o raio do maior é isso aqui, certo? Aham. Sim. Tive que usar o teorema de Pitágoras e tal. Muito bem, então, para encontrar o que o problema está pedindo, que na prática, quando eu simplifiquei, eu cheguei que o que o problema estava pedindo era o raio do maior dividido pelo raio do menor, certo? Eu só vou colocar as coisas que eu já encontrei em termos de x, mas eu não sei quem é x, dane-se, não importa. Ó, raio do menor, x sobre 2. Cara de cima, certo? Sim, sim. Raio do maior, raio do menor. Esse cara, tô trocando todas as bolas. Com fome pra caramba, deve ser isso. Raio do maior é esse aqui. Então, pô, fazer a divisão, né? Ah, mas eu não sei quem é x, não importa. Por quê? Porque como tem x em cima e embaixo, corta. Sacou? Por propriedade de fração, vai ficar a raiz de 2 sobre 2 vezes, inverte essa aqui. 2 sobre 1, que cortou, ficou 1 aqui, 1 aqui, né? Isso ao quadrado, corta, corta, vai ficar a raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Beleza? Então a Aham. razão entre as áreas é 2. Entendi, entendi. Entendeu mesmo? Sim, entendi. Eu não Então, tava conseguindo achar como relacionar o raio. porque Pois às é. vezes a gente esquece que o nosso problema está pedindo a razão, né? Uhum. Sim. O que eu acho que você fez era que você estava tentando encontrar o x, ou melhor, tentando encontrar o valor dos raios, né? As áreas, Uhum. especificamente. E é impossível encontrar o valor das áreas. Impossível, Aham. ok? O que dá para fazer é encontrar a razão. Então a gente foca no que o problema está pedindo. Ele quer a razão, ele quer a divisão desses caras. A divisão desses caras eu consigo achar o valor. Tá vendo? Aham. Eles ficam em termos da mesma letra, já era. Beleza? Isso Aham. é Entendi. massa, porque eu sempre digo isso para os meus alunos. A gente tem que focar no que o problema está pedindo. Eu falo isso repetidamente nas minhas aulas, porque o problema está pedindo a razão. O problema não está pedindo qual é o raio de um, o raio do outro para dividir. Está pedindo direto a razão, beleza? Aham. Então, foco sempre no que o problema está pedindo. Isso é muito importante, principalmente em questões de física. Em física, você tem trocentas equações para a mesma coisa. Se você não focar no que o problema está pedindo, você vai por um caminho certo
que não vai chegar na resposta que você quer. Beleza? Aham, entendi. Muito bem. Então, continuando, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Estou tentando fugir do enunciado muito grande. Ó, tem outra de parábola aqui. A princípio. Deixa eu baixar. Tá falando esse programa. Seja o domínio da função fx definido como uma figura. Para que a situação representada na figura seja real, o domínio da função deve ser igual. Domínio? Bem, domínio são os valores de x, né? Bem, eu. Domínio são os valores que você pode jogar na função. E ele está dizendo que o que descreve o movimento do cara, né? O que nos importa aqui, é, é só deste ponto a este. Beleza? Deste ponto aqui a este. Não precisa existir função depois, até porque não, o cara não vai quebrar o chão, né? No salto dele. Isso aqui é água. É chão mesmo. Então não vai ter água, não vai ter nada depois, né? E também não tem nada antes aqui. Então a nossa função precisa existir aqui do x igual a zero, né? Onde ela começa. Não tem nada para trás, né? Então do x igual a zero. Até essa raiz aqui, que eu não sei o valor dela, deve ser 1,7, alguma coisa assim, mas ela é uma raiz. Porque ela cruza o eixo x, certo? Os valores onde a parábola cruza o eixo x são as raízes. Beleza? Aham, entendi. Então, nós precisamos ir do zero até essa raiz, que é a raiz positiva, né? Porque ela está do lado positivo aqui. Ela é 1,7 positivo. Então, ele está dizendo que o domínio deve ser igual a x2. Errado, né? Domínio são todos os valores de x, beleza, Pedro? Então, não é só o x2, é todos. O cara tem que passar pelo 1,5, pelo 1, pelo 0,5, senão ele estaria se teletransportando, né? Ele não é o Goku. A B está dizendo que vai do zero até o x2, onde o x2 é a raiz positiva. É essa a resposta, né? Ele sai do 2, ou melhor, ele sai do zero. Ah, mas aqui é o 1, não importa. A gente está falando de domínio, valores de x, beleza? Então ele sai do zero e chega até a raiz, resposta B. Vamos ver porque não é a C. Ele está dizendo que sairia das duas raízes, mas ele não está saindo aqui da raiz, ele não está saindo aqui de baixo, onde a curva cruzaria o eixo x, certo? Ele está saindo aqui de cima, então não é desde a primeira raiz. Também não é para todos os valores positivos de x, porque ele não vai continuar caindo aqui, né? Ele vai parar nessa raiz, certo? Sim, entendi. Também não é para todos os reais, porque não pode todos negativos nem todos positivos. Easy. Não tem nem o que comentar, irmão. Ah, Acho que eu entendi, foi bem teórico mesmo. bem Eu teórico. entendi, eu entendi que não tinha conta, realmente, mas eu não tava pegando o que era pra eu Vamos ver aqui. pensar. Em um jogo online. Ah, essa aqui eu fiz recentemente, se eu não me engano. Essa aí eu não entendi mesmo. Eu Tipo, fiz com um parece muito aluno básico, mas eu essa não aqui. consegui fazer. Tem um jogo online. Cada jogador procura subir o nível e aumentar a sua experiência. São dois parâmetros importantes. Muito bem, muito bem. Eu fiz isso com uma aluna essa semana. Curioso. Mesmo problema, que beleza. Ah, muito bem. Como é que eu tinha feito mesmo esse problema? É um problema bem básico esse aqui. Ah, muito bem. Cara, vai lendo essa desgraça aqui, que o enunciado é igual um Salmo 190 lá. Eu já volto, tá? Preciso ir no banheiro. Já volto.
Opa, e aí, leu o enunciado? Entendi. Já entendeu do que se trata o problema? Então, eu tinha entendido já. Tipo, não parece muito difícil. Só vai ser chato, porque o coisa é muito grande, só que eu não consigo fazer. Eu não sei por quê, eu não consigo resolver. Sim, vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, né? Eu vou dar nome aos bois aqui, senão a Uhum. gente vai ficar meio perdido. Deixa eu copiar esse negócio, jogar pra cá. A gente vai chamar de D as forças de defesa, beleza? Uhum. Então, D, força, defesa, E é a experiência, por aqui N o nível, e A, força de ataque. Tá bom? Aham. Bem, você viu no enunciado que ele cita que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível ao quadrado da experiência, né? A força de defesa é proporcional ao nível e ao quadrado da sua experiência, beleza? Muito bem. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a defesa, vou até pôr da mesma cor aqui, que a defesa dividido pelo nível vezes o quadrado da experiência é igual a uma constante, porque é sempre proporcional, certo? Muito bem. Nós estamos falando isso para a defesa. Agora, para o ataque, ele também fala alguma coisa aqui. Beleza? Ele fala sobre o ataque ser todo aquele esquema lá. Ou seja, eu posso escrever posso escrever o seguinte, né? Que o ataque ele vai ter a mesma proporção ali com a experiência vezes o nível ao quadrado. Então, K2. Só que a questão é o seguinte: no nível 1, né? É o que ele cita ali, com experiência 1 e força de defesa 1, a gente vai ter que o K é 1, não é? E no caso do cara aqui do ataque, né? O que, que vai acontecer? Ah, bem, primeiro, antes de mais nada, né? A gente pode dizer aqui que eu joguei os valores que ele falou ali de experiência e tal. Então, uma vez que isso tudo é igual a 1,
eu posso dizer que defesa, nesse caso aqui, do cara, que tem tudo isso um, vai ser igual a isso aqui, certo? Porque o que está acontecendo? Como eu falei para você, isso aqui é uma constante. Então, as proporções sempre vão dar K1, Uhum. que no caso a conta deu 1, por causa que ele nos informou, ok? Ah, Ele nos informou aqui que 1, etc. Mas como, independente dos valores, vai ter que sempre dar 1, eu posso dizer então que defesa vai ser sempre igual ao nível vezes a experiência ao quadrado, ok? Mesmo se o nível e a experiência forem outras coisas. Daí a gente vai rearranjar e vai chegar no valor da defesa, ok? Quero dizer, é que nem um jogo online mesmo. Se você aumenta o nível e a experiência, o boneco vai ficando mais com a defesa maior, certo? ah, Não sei se você já jogou alguma coisa, mas é assim que funciona. Muito bem. Agora, para ataque, vai seguir a mesma lógica. Ele falou ali que o ataque do cara, força de ataque 2, né? Para experiência e nível 1. Então, daqui a gente vai pela mesma lógica, dizer que 2 tá conseguindo acompanhar aqui, velho. ah, ah. 1 vezes 1 ao quadrado igual ao K2. Ou seja, K2 é igual a 1. K2 é igual a 2. Uhum. Vamos lembrar que a equação é A E vezes N ao quadrado igual a 2. Uhum. Então eu posso dizer que A é igual a 2 vezes E N ao quadrado, certo? Também, de novo, pelo mesmo esquema. Se eu aumento a experiência e o nível, vai manter essa proporção no valor do ataque. Vai ser sempre 2. O valor do ataque vai ser sempre o dobro da continha de baixo. Tudo bem até aí? Sim, sim. Tá. Então ele fala alguma coisa sobre os jogadores aqui. Jogador um nível. Anota isso aí, hein? Ok. Tá bom, você tá com o bagulho por aí, então você pode ficar olhando, né? Essa Uhum. folhinha. Então, o jogador um tem nível 4, experiência 5. Vai atacar o jogador 2 que tem nível 2, experiência 6. Então, agora é só colocar esses valores na equação e ver qual é os valores de ataque e defesa desses caras, ok? Só jogar nessas equações. Então, deixa eu pegar as equações aqui. Isso aí você pode fazer, né? Então, encontra o ataque e a defesa aí dos jogadores. Quando você tiver esses valores, me fala, tá? E vê qual é a É resposta. só bem, porque eu tô com cadernos, eu não tô com a prova, a questão. Tô só Ah, com uma folha que eu tô fazendo as coisas. Tá, obrigado. Valeu. deixa eu copiar esse negócio aqui. Já fiz aqui. Já? E aí, deu quanto, então, o valor do cara? Deu 600 de diferença, que parece meio alto. Quais são as respostas? Mas ele quer saber quanto é que deu a. Bem, A quanto é que diferença. deu a diferença, né? Então você tinha que encontrar o valor dos dois. Você disse Não, que então, deu a diferença. Eu quanto? botei. O ataque primeiro deu 160 Sim. E a defesa? e a defesa deu 100. Não, a Aí deu defesa tá 60 de errada. diferença. Tá Não é errado. 100 a defesa, não. N ao quadrado. Quanto botei? Ah, porra, tá. Sim, sim, desculpa. Eu usei a medida pra você. É. Isso, então corrige aí.
É, dá 136? Não. Bem, Não? o ataque tá certo. Agora a defesa vai ficar no nível 2 e a experiência é 6. Então a defesa vai ser 72, cara. É, eu troquei de novo. Cacete. Então vai ficar 160 menos 72 que é 88. Uma Uhum. mais 88, tá? Aí, ó. Ah, tá. Resposta B. Beleza. Cuidado com as matemáticas básicas. Uhum. Deixa eu pegar aí a próxima. Hum, mais uma aqui. Meu Deus, cara. Grande esses enunciados, tá louco? Vamos ler essa desgraça aqui. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical no pistão do câmbio como está representado. Beleza, então esse pistão vai ficar se mexendo aí. Beleza. Tentando entender a parada. Esse problema é meio bizarro. Definida para. Descreve como varia a altura H, medida em centímetros da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão. Hum. Em função. Oh, bagulho tá- bem. Em função do tempo medido em segundos, nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos. Então, o pistão, quando ele está na parte mais baixa aqui, tá vendo? Do círculo, a altura é zero. Daí ele vai subindo, né? O pistão vai girando, esse negócio vai subindo. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para cálculos, utilize como aproximação 3 por π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência. Tá. Parâmetro beta. Rapaz, que conta, hein? Hum. Tá bom. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Acho que a única frase que a gente precisa mesmo para resolver o problema tá aqui. Todo o resto é frescura. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Beleza. Isso é um fato. A gente chama esse cara na física de velocidade angular. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Ele precisa ter 6 centímetros, passar para a altura 6 centímetros, em menos de 4 segundos. O que significa isso na prática, né, Pedrão? Significa que vai ter o seguinte, ó. Vai ter o círculo, e a gente já entendeu que a altura básica aqui, né, que o pistão vai levantar aqui, é a altura na parte mais baixa do círculo, certo? Então vai ser a altura zero. Porque o que que vai acontecer? Qual é o valor mais baixo que o seno pode assumir? É o menos um, né? O seno ele tem
o valor mínimo de -1 e o valor máximo de +1. Então, se o seno for -1, vai ficar 4 menos 4, porque o -4 multiplicou com o -1, ficou -4. 4 menos 4, 0, certo? A altura vai ser 0. Concorda comigo? Sim. Aham. Certo. Então, a gente precisa que esse cara seja 6, 3 vezes, né? Então, pensa comigo, velho. O pistão vai começar a se mexer. Quando o pistão estiver aqui nessa posição, por exemplo, eu vou fazer um outro desenho, para tu entender bem a parada. Isso aqui ninguém vai te explicar, hein, desse jeito. Site nenhum, por quê? Porque é um negócio que tem que ter muito desenho, sacou? Uhum. O pistão ele vai subir um pouco, né? Ele vai subir pro 6, que a gente tá interessado em estudar. Ô, porra. Então aqui ele já tá numa altura 6 centímetros. 6 metros, desculpa. Daí o pistão vai continuar girando. Ele vai chegar aqui de novo. Aham. Isso. Então quando ele estiver naquela altura ali de novo, nós vamos estar em 6 metros. Veja que até é simétrico a parada, né, a princípio. Seis metros de novo. Depois ele vai ter que voltar para a posição para voltar para 6 metros. Ok? Vai ter esses 3 momentos. Que ele vai começar do zero, ele vai voltar, ele vai para o 6, depois ele vai para o 6 do outro lado e depois ele vai para o 6 de novo desse lado. A coisa subindo e descendo, né? Você está imaginando a coisa subindo e descendo aqui, né? Uhum. Sim. Então, na prática, né, cara, o que a gente precisa é entender o tempo que ele demora para dar essa volta aí, né? Ah, Porque ao passo que ele der, ah, ele começou aqui embaixo, né? Ao passo que ele der uma volta inteira e mais esse pouquinho que levar ele de novo para cá, ele fez as 3 vezes o valor de 6 centímetros, certo? sim. E a gente precisa que esse processo ocorra em 4 segundos. Só que já tem outra chatice aqui, né? Que é o fato de nós termos menos π sobre 2 aqui. O menos π sobre 2 é um cara que está atrapalhando a nossa conta. Se a gente pudesse começar simplesmente ali pelo zero, já facilitaria. Mas como tem esse menos π sobre 2, a gente vai ter que lidar com ele. Então deixa eu escrever a equação aqui embaixo. H de t igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, tá bom? Então, né, a ideia é que se eu colocar zero, por exemplo, né, se digamos que eu coloque t igual a zero, a hora que eu ligo a máquina. A hora que eu ligo a máquina, eu sei que a resposta, eu sei que o que tem que acontecer na altura aqui é ela ser zero, né? Certo? Sim. Então a altura precisa ser zero, só que eu vou ter 4 mais 4 seno de beta vezes 0 sobre 2 menos π sobre 2. Isso vai dar, vamos ver se vai dar zero, vai ficar 4 menos 4 seno de menos π sobre 2. Quanto que é o seno de São menos mais π 4 sobre ali, 2? Ah, é verdade, desculpa. Quanto que é o seno de menos π sobre 2? O seno de menos π sobre 2 é menos 1. Isso você pode testar na sua calculadora. Então eu vou ficar com 0 igual a 4 menos 4, vai dar zero mesmo. Tá tudo certo. Ok? Agora, a gente precisa entender algumas coisas. Ah, bem,
Independente dele começar lá embaixo, né? A gente precisa dar uma volta inteira para ele voltar para cá, né? Ou seja, eu preciso andar 2π para ele voltar para cá, né? Uhum. Então, eu sei uma coisa, eu preciso escrever isso aqui para te explicar. Quando eu somar 2π, minha máquina já vai ter dado duas idas ao 6 metros, né? Não foi o que eu te expliquei? Olha só. Uhum. Ele girou. Quando ele gira, vai uma vez, outra vez. Daí ele passou por aqui de novo. Quando um círculo repete o movimento, é porque ele girou 2π, ok? Sim. Só que a gente precisa girar 2π mais um pouquinho para ele ir para 6 metros. A questão é quanto é esse pouquinho, certo? Sim. Quanto é esse pouquinho que eu precisei me mover daqui para cá? Qual é esse ângulo, saca? Uhum. Que eu precisei me mover para ele ter ido a primeira vez para os 6 metros. Então, eu posso pegar essa equação aqui e colocar 6 aqui. Portanto, passo para lá, vou ficar com 2 igual a 4, seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2. Passo de novo o 4 para lá para o outro lado, vai ficar 2 sobre 4, 1 meio. Concorda comigo ou tá com dúvida? Entendeu que eu passei o 4 dividindo? Uhum. Entendi. Com 1 meio, né? Uhum. Bem, qual é o valor de seno que faz o ângulo dar 1 meio? Né? Seno de quanto dá 1 meio? Isso é um ângulo É notável. de 30, né? Exatamente. Então eu tenho que dizer que beta t sobre 2 menos π sobre 2 igual a 30 graus, que é π sobre 6, certo? Uhum. Então, Aham. passando esse cara para o outro lado, eu vou conseguir encontrar quanto é beta t, entendeu? Vou Uhum. poder dizer que beta t é igual a uma determinada coisa aqui. E daí, usando esse beta t, eu vou conseguir encontrar o que o problema está pedindo, que é um valor para beta. Porque eu vou precisar que todo esse processo ocorra em menos de 4 segundos. Então, eu vou saber beta t, certo? Eu vou saber que o t é 4, na condição que ele pede ali, né? Dos 4 segundos. Né? Daí você encontra o valor do beta, beleza? Que é o que o problema está pedindo. Eu não vou conseguir terminar esse problema para ti, porque nossa aula está acabando, infelizmente. Mas eu tenho certeza que você consegue finalizar ele, tá? Ah, isso daí é só Agora é terminar só basicamente coisa. isolar Aham. mesmo o beta, quando você colocar essa condição que falta, né? Nós já encontramos que o valor tem que ser 30 graus lá. Show de bola. Muito bem, Aham. velho. Pô, eu vejo que você está com uma interpretação boa, tá tentando estudar bastante. Isso é o principal para ir bem no Enem mesmo. Mas ainda